Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 80. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 80. No processo penal atinente aos crimes previstos neste Código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir como assistentes do Ministério Público os legitimados indicados no artigo 82, inciso 3 e 4, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária se a denúncia não for oferecida no prazo legal. Então, está tratando aqui, no artigo 80, de regras relativas a penalidades, né, que está inserido no próprio Código de Defesa do Consumidor, no título 2, que trata das infrações penais. Então, no processo penal, nos crimes previstos nesse código, no Código de Defesa do Consumidor, durante o processo, bem como nos crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, podem intervir, ou seja, podem atuar como assistentes naquele processo o Ministério Público, né, que é o órgão público legitimado aí para tratar de assuntos criminais também, né, e agora aqui ele vai atuar como assistente, né, e ainda os legitimados indicados no artigo 82 e no inciso 3 e 4. Quem são esses legitimados do artigo 82, inciso 3 e 4 do Código de Defesa do Consumidor? O inciso 3 diz que são as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. E o inciso 4, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização Assembleia, a autorização da Assembleia, no caso. Ou seja, está dizendo aqui que tanto a associação que visa proteger os consumidores, quanto a entidade, no caso que for pública, por exemplo, o PROCON, né, todos eles são legitimados aí para estar aí como assistentes, né, basicamente, no caso, atuando nesse tipo de caso, né, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal. Então, tendo o prazo legal, né, estabelecido para ser proposto aquele tipo de ação penal privada, agora há ação penal privada subsidiária. Né? O legislador, então, ele permitiu que aquelas pessoas a que fez menção nesse artigo, no Ministério Público, associações, órgãos públicos, eles podem propor uma ação penal privada subsidiária da pública, né, em casos específicos, né, caso o Ministério Público não assuma aquele tipo de processo, né, como assistente ou mesmo atuando propriamente, essas entidades e associações podem atuar também no âmbito criminal. Então, o artigo 80 é mais para estabelecer quem são os legitimados que podem atuar aí no âmbito do processo penal, além do próprio consumidor em relação ao fornecedor, o consumidor como vítima, em face aí do fornecedor como réu, podem atuar também como assistente do Ministério Público, né? E os legitimados, no caso, associações e entidades que visam proteger aí os direitos do consumidor, que podem também, né, e é facultado propor ação penal subsidiária, né, se caso a denúncia não for oferecida no prazo legal. Então, esse é o artigo 80 do Código de Defesa do Consumidor.